Então, bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos continuar o que a gente estava estudando sobre laço de repetição. Nós aprendemos na aula passada sobre o laço enquanto. Nós vamos continuar aprendendo mais um pouco. E hoje eu quero fazer com vocês alguns exemplos de programas que a gente consegue fazer usando o enquanto. Então, o objetivo da aula não é dar um passo a passo, o que é o enquanto, e sim fazer vocês entender o que é possível se fazer com laço de repetição e como que programas que não usam laço de repetição são ou muito mais complexos quando tem que fazer essas mesmas coisas ou ficam enormemente grandes, né? Para começar, eu fiz um aqui só para brincar um pouco, fiz aqui, ó, cria uma variável, cada vez que repete faz essa variável receber, além dela mesma, mais um ponto de exclamação, então isso vai criando um texto que vai aumentando. Então, cada vez o ponto de exclamação é aumentado. E daí escreve bom dia com as exclamações que for aumentando cada vez. E daí lá, uma vez escreve uma exclamação, outra vez escreve duas, outra vez escreve três, e assim vai indo. Nunca para, né? Se eu deixar rodando, ele trava o computador. Então, só para brincar aqui um pouquinho. Bom, de qualquer forma, esse programa aqui seria impossível de fazer se não fosse a utilização do enquanto. Por quê? Sem utilizar o enquanto, como é que a gente ia fazer esse programa? Então, sem utilizando enquanto, o programa ficaria assim. Eu teria que escrever várias vezes a mesma coisa e ele teria um fim. O programa que eu fiz não tem fim. Viram a diferença? Então, por utilizar o enquanto, nós podemos ter um programa que repete indefinidamente, infinitamente, sem parar. Eu usei aqui o enquanto verdadeiro. Nem sempre isso é um problema, às vezes isso é bom. Isso aqui é que seja assim. Então, nesse exemplo aqui, eu podia até escrever mais. Poder colocar aqui mais uma exclamação, mais uma exclamação. Só que ele sempre vai ter um fim. O programa sempre vai parar. E sem contar que o programa vai ficar muito, muito grande se eu continuasse por muito tempo, né? Aqui nós temos um programa que tem menos de 15 linhas. E ainda assim ele pode escrever infinitamente aqui. Então é isso que o enquanto permite. Ele permite que um programa que seria incrivelmente grande seja escrito em poucas linhas, graças à repetição. Então, se o programa envolver algo que repete várias e várias vezes, o enquanto vai resolver isso para a gente por repetir isso de uma forma que a gente tem um controle mais fácil aqui. Ó. Você não precisa escrever várias vezes. Só diz para ele repetir, ele repete. Então, essa é a ideia. Enquanto permite a gente fazer programas mais simples e também nos dá mais possibilidades de coisas que antes eram impossíveis se tornam agora possíveis. Então, o enquanto ele permite novos tipos de programas serem feitos. O programa que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer é quase como um joguinho. Então, muito bem. Então aqui eu fiz um outro programa. Esse programa vamos executar. Então eu clico para executar, ele faz uma pergunta. Você tem dois cachorros, Pet e Repete. Pet morreu, quem ficou vivo? Aí você fala, repete. Você tem dois cachorros, Pet e Repete. Pet morreu, quem ficou vivo? Ah, repete. E daí, enquanto você responder repete, ele vai repetir a história. Olha lá. Então eu sei que é meio uma brincadeira assim. Isso daí eu acho que o pessoal fazia no primário, né? E daí se responder qualquer outra coisa, vai dizer que você errou. Né? Então aqui eu só estou demonstrando para vocês um programinha simples que enquanto você responde a mesma coisa, ele repete, basicamente. Certo, então esse daqui é uma exemplificação, a gente não usou contadores, nós usamos o cadeia aqui para ser a condição. E daí aqui, ó, ele faz o teste se a variável resposta é igual a repete. Então eu coloquei ela começando com esse valor para que ele executasse a primeira vez. Se aqui for outro valor, por ser outro valor, aqui ia dar falso, não ia executar nenhuma vez. Então por isso eu coloquei aqui repete, né? Muito bem, daí ele faz a pergunta, você escreve o que você quer, se o que você escrever for repete, ele repete. É basicamente isso o programa. Então é bem simples até, né? Ele também tem menos de 20 linhas e consegue fazer uma brincadeira, né? Mais ou menos interessante, né? Muito bem. O que mais que a gente pode fazer com laço de repetição? Então, vamos de novo a números, né? Digamos que você quer calcular
a potência de um número. Então, por exemplo, 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, né? Aí 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Se tivesse 2 elevado a 4, aí seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A ideia da potência de um número é que você vai pegar... Aqui não tem o 4 aqui, né, no teclado. Isso aqui não funciona no Portugal, tá? Beleza, tá. Vamos lá. Então, por exemplo, 2 ao quadrado quer dizer que você vai pegar o 2 e multiplicar vezes ele mesmo. E daí fica duas vezes aqui, ó, né? 2 ao cubo é porque vai multiplicar 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A quinta seria mais uma vez vezes 2. A sexta, mais uma vez vezes 2. E assim vai indo. Muito bem. Outra forma da gente representar, a gente podia dizer assim que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a x menos 1 vezes 2. Então, por exemplo, 2 elevado a 3, né, aqui tem aí, 2 elevado a 3, então é igual a 2 elevado a 3 menos 1, 2 elevado a 2, vezes 2. Né? Então, seguindo essa ideia, a gente poderia calcular a potência iterativamente. Ou seja, em vez de fazer tudo de uma vez só num cálculo só, poderíamos também calcular a potência multiplicando várias vezes 2. Então, por exemplo, se eu quero fazer um número ao cubo, eu faria ele receber vezes 2. Né? Então, ele receberia lá. A primeira vez seria 1 vezes 2, né? Então o número recebe lá 1 vezes 2. Aí ele recebe ele mesmo vezes 2 de novo. Ele recebe ele mesmo vezes 2 de novo. E assim vai indo. Quanto mais aqui ele vai começar em 1, né? Eu tô meio perdido aqui, mas vamos lá. Então, ele começa com 1 e daí ele vai várias vezes multiplicado por 2. E daí no final você teria o número que você quer. Então, se fosse fazer isso sem repetição, como é que ficaria? Ficaria um programa que não dá para escolher quantas vezes você quer a potência. Mas vamos fazer só para entender como ficaria. Então, a gente teria que ter lá inteiro base. Vamos fazer 2. Podia ser qualquer um. Eu estou só exemplificando aqui com 2. Né? Aí a gente cria aqui inteiro n, que é o que a gente vai usar para calcular o resultado. Ele vai receber 1. Aí a gente quer calcular 2 elevado a 0. Já descobrimos. É 1. Aí a gente quer fazer 2 elevado a 1. Então n vai receber ele mesmo vezes base. Né? Não vou colocar 2 que não está aqui, eu vou colocar o valor da variável. Aí eu posso mudar aqui e muda lá também. Então, n recebe n vezes base. Isso vai receber ele mesmo vezes o valor que é 2. Então agora nós temos 2 elevado a 1. Se eu escrever isso aqui mais uma vez, vai ser 2 ao quadrado. Por quê? Vai ser 1 vezes 2 vai dar 2. Aí 2 vezes 2 vai dar 4. Ele vai escrever 4. Olha lá, escreveu 4. Muito bem. Se eu colocar mais uma vez, vai dar quanto? Vai dar 8. Se eu colocar mais uma vez, 6. Se eu colocar mais uma vez, 32. E aqui nós temos 2 elevado a 5. Por que elevado a 5? Porque nós repetimos 5 vezes aqui. Percebeu como que é fácil de fazer isso aqui num laço de repetição? Seria basicamente a gente repetir o número da potência vezes esse cálculo e nós temos uma potenciação. Eu fiz esse programa aqui, então ele pede para inserir um número, é a base. Inserir outro número, é a potência. E daí ele repete o número de potência vezes, né, tipo assim, você colocou lá a potência 2. Ele vai repetir duas vezes aqui, quer fazer o quê? Vai fazer o número ser multiplicado. É que aqui é uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, certo? Então, esse vezes igual é a abreviação de... Eu vou deixar no jeito maior, de número vezes base. E menos igual é a abreviação de
potência menos 1. É só uma abreviação. Vou deixar assim que daí fica mais próximo do que vocês estão acostumados, né? Então ele vai pegar ele mesmo, recebendo ele vezes a base, né? Então, vamos executar aqui. Então, se eu colocar 2 elevar a potência 5, dá 32, assim como a gente tinha feito. Se eu colocar 3 elevado a 3, dá 27. Se eu colocar 100 elevado a 4, dá esse número enorme. E assim vai indo. Então, a gente pode calcular aqui a potência de qualquer número. Só para a gente entender como que a potência cresce rápido, vamos fazer 2 elevado a 10. Quanto que você acha que vai dar? Pois é, 1024. Porque 2 vezes 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 2 dá 1024. Você viu? Se fosse fazer isso aqui, eu teria que fazer um programa desse tamanho aqui, ó. 10 vezes, né? Aí eu coloco lá 1024. Então olha só como que fica grande o programa. Aqui nós temos 38 linhas para fazer isso. Esse daqui, em 23 linhas, já fez a mesma coisa. Então, olha como que fica mais simples, né? Ah, mas eu posso colocar vamos lá, 2 elevado a 20. Dá esse número enorme aqui. 2 elevado a 30. Peraí. 2 elevado a 30. Dá esse número ainda maior. 2 elevado a 40. E assim vai, né? Então, você pode calcular o que você quiser aqui, gente. Elevado a 50. Gente, você teria que ter 50 repetições disso daqui para fazer isso. Ó, vamos fazer aqui só para você ter uma noção. 20, 30, 40, 50. Olha o tamanho do programa. Só para fazer a mesma coisa que esse daqui em menos linhas. Então, tá vendo como a repetição ela permite que você faça um programa incrivelmente grande ficar menor? É isso que eu queria mostrar para vocês. E mostrar para vocês como é que raciocina, como é que faz aqui uns programinhas diferentes, usando repetição também. Né? Não sei não, vai que isso aqui cai algum dia na prova, não sei. Né? Nunca se sabe o futuro. O futuro é uma coisa incerta. Mas, né, vamos lá. Então, até mais, pessoal. Obrigado por ter assistido. E na tarefa ali, só vai pedir para vocês responderem uma pergunta que pede assim, sobre o que pode ser feito com laço de repetição, como que, né, que benefícios tem, né? Então, com esse vídeo aqui eu queria ver se eu consigo transmitir essa ideia para vocês. Aí a pergunta lá é para ver se vocês assistiram o vídeo. Então, obrigado por isso. Até mais.